Olá, boa noite. Há cerca de um mês, o Brasil testemunhou o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo. O prédio, de 24 andares, era ocupado por 146 famílias que não tinham onde morar. Ele veio ao chão depois de ser tomado por um incêndio. A tragédia levantou discussões a respeito de um problema enfrentado nos grandes centros urbanos, o déficit habitacional. A nossa equipe teve acesso a uma das ocupações irregulares do centro da capital paulista e conheceu a realidade das pessoas que vivem nesses locais e também os possíveis riscos que enfrentam nessas moradias. As ruas e praças são as mesmas, mas testemunham um crescimento populacional urbano intensificado ao longo dos anos. O trânsito agitado dá indícios de que, pouco a pouco, a cidade parece ficar pequena para tanta gente. O sociólogo Afonso Pola explica que esse é um reflexo do sonho de muitos que saíram do interior para tentar uma vida melhor na cidade grande. Nós vivemos num país que até os anos 60, ele era majoritariamente rural, ou seja, mais da metade da população brasileira vivia no campo e menos da metade da população brasileira vivia na cidade. Pelo próprio processo de transformação da nossa sociedade, da nossa economia, nós começamos a expulsar as pessoas do meio rural para que elas viessem para as grandes cidades para servir de mão de obra, né, para os empreendimentos imobiliários, para a indústria que começava a se desenvolver. E esse crescimento da cidade se deu de forma desordenada, ou seja, as pessoas foram chegando numa cidade que não estava preparada para receber tanta migração assim, né? Então a origem do problema está ali. De lá para cá, nós tivemos uma ausência quase absoluta de políticas públicas habitacionais efetivas que pudesse corrigir essa defasagem. O cenário não deixa dúvidas dos motivos pelos quais a Terra das Oportunidades ficou conhecida como Selva de Pedras. Mas entre oportunidades e desapontamentos, muitos acabam não tendo onde morar. Para essas pessoas, a solução é entrar nos prédios abandonados da região para não precisar morar nas ruas. É o caso do Ricardo, que é filho de alagoanos e nascido em uma das favelas de São Paulo. Cansado da violência doméstica, saiu de casa aos 12 anos, foi morar na rua e entrou para o mundo das drogas. Tudo que eu passei na minha vida foi tragédia, violência. Quando eu era de criança, adolescência, minha vida foi isso, sem informação, envolvido com crime, essas coisas. As crianças de famílias mais pobres, elas acabam sendo expulsas da escola porque num determinado momento elas têm que começar a ganhar dinheiro para ajudar a subsistência da família. E quando essa criança, ou na pré-adolescência ou na adolescência, ela abandona a escola, ela se eterniza enquanto uma mão de obra precária. Ela vai reproduzir o ciclo de miséria e pobreza dos pais, né? Então, é fundamental que você tenha uma combinação de ações, né, de políticas públicas, educacionais, de saúde, de esporte, de lazer, de cultura, para que você crie um ambiente mais propício para que essas pessoas possam desenvolver suas vidas de uma outra forma. Elas precisam, né, de cuidado, elas precisam de ajudas, mas elas precisam ser motivadas, porque a solução desses problemas muitas vezes está dentro da pessoa mesmo, mas ela precisa que uma ação externa coloque em movimento isso daí. E isso nós temos visto muito pouco. Ricardo passou a fazer malabarismo no semáforo para sobreviver, até que ele conheceu pessoas que o orientaram a procurar uma ocupação para ter onde morar e tentar um recomeço longe do crack. Aí quando eu encontrei o ouvidor, ele tinha praticamente um mês de vida, assim. O lugar estava começando a ser pintado, muita gente trabalhando. Eu olhei, me interessei, vi bandas tocando, assim. Eu falei, nossa, que lugar legal. Aí quando eu fui conheci a galera, falei da minha história. A galera me convidou para morar aqui, ajudar com
com tudo, né? Limpar chão, limpar banheiro, tirar entulho, pintar parede, fazer música, pintar quadro, fazer malabares. Aí eu fui me envolvendo em tudo isso e eu só sabia tocar violão. Quando eu cheguei aqui, aprendi a tocar guitarra, aprendi a tocar contrabaixo, aprendi a tocar bateria. E tanto aprendizado fez o Ricardo começar a enxergar a esperança para a vida despedaçada que vivia. E aqui no Ouvidor, o que eu encontrei foi um outro mundo, é uma coisa quase surreal, sabe? Você entrar num lugar que tem muito, muito amor, sabe? Que tem muita fé pelo ser humano, sabe? Que não tem preconceitos, não tem barreiras de comunicação, que não... Aqui eu posso dizer que é um lugar mágico, mágico. Para ele, que veio do mundo do crack, ganhou um teto, aprendeu a tocar vários instrumentos e hoje vive da música, o lugar parece mesmo mágico. Mas, infelizmente, foi uma dessas ocupações do centro de São Paulo que veio abaixo no dia 1º de maio de 2018. O coração financeiro do Brasil foi palco de uma das maiores tragédias dos últimos tempos. Os 24 andares do edifício Wilton Paes de Almeida chegaram a abrigar quase 150 famílias, mas sucumbiram às chamas de um incêndio que começou no 5º andar e se espalhou rapidamente pelo prédio. No local, nenhum equipamento de combate a incêndios. As buscas foram encerradas após 12 dias com a confirmação de 7 mortos. Segundo investigações da Secretaria de Segurança Pública, o desastre pode ter sido causado por um acidente doméstico. Alguns moradores que sobreviveram à tragédia foram distribuídos entre abrigos da prefeitura. Outros ficaram acampados em barracas próximas ao local. Desde então, esse drama social, a segurança e o planejamento urbano ganharam os noticiários. Segundo informações do Plano Municipal de Habitação, a cidade de São Paulo precisaria de 358 mil novas moradias para zerar o déficit habitacional. Um problema que levaria cerca de 120 anos para ser resolvido. A falta de unidades populares contrasta com quase 1.400 imóveis que estão abandonados na capital paulista. Desse total, 206 foram invadidos e abrigam mais de 46 mil famílias. Só no centro da cidade, os números apontam 70 edifícios transformados em ocupações. O Ministério das Cidades destinou quase 340 milhões de reais para a construção de moradias populares em São Paulo, mas somente 27 mil unidades habitacionais foram entregues nos últimos 9 anos. Uma parceria público-privada prevê a construção de 3.600 apartamentos, mais da metade deles na região da Cracolândia. Dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida, apenas 3% contemplam a capital paulista. Toda vez que a gente fala de ocupação irregular, nós estamos falando de um segmento da população que tem uma série de carências, vive uma ausência muito grande do Estado, né, em suas vidas, e além dos perigos físicos, que muitas vezes os prédios ocupados, as habitações ocupadas, elas estão muito deterioradas e, obviamente, podem acontecer acidentes graves, como já aconteceram várias vezes, elas também são carentes. Por exemplo, as crianças que moram nessas ocupações, muitas vezes elas estão fora da escola, muitas vezes elas não têm a possibilidade de se desenvolver intelectualmente. Então, é um problema social que ele vai se agravando com o decorrer do tempo. Para quem não tem onde morar, ocupar esses prédios ociosos parece ser a solução quando o objetivo é fugir da violência e do frio das ruas. Se eu não tivesse necessidade de estar numa ocupação, eu não estaria, certo? Se eu tivesse uma casa, eu estaria na minha casa. Eu acho que todos nós aqui estamos unidos pela necessidade de moradia, porque ninguém aqui tem dinheiro. Se daqui para amanhã tirarem a gente
a gente vai ficar na rua. São várias famílias que tem aqui. Apesar dessas moradias improvisadas serem o refúgio de tanta gente, o capitão do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, explica quais são os riscos de viver nesses locais. Uma edificação normal, ela tem a necessidade de ter hoje, pela legislação vigente, as compartimentações horizontais e verticais, a necessidade de extintores de incêndios, hidrantes, em alguns locais, de acordo com a altura, a instalação de controle de fumaça, sprinklers, que são chuveiros automáticos. Dependendo da edificação, ela tem que ser enquadrada perante a legislação. E muitas vezes, nesses prédios, havia ali uma formatação inicial dessa edificação que ela não permite que as pessoas possam morar ali, porque você vai pegar grandes vãos, dividir com materiais altamente inflamáveis que coloquem em risco a vida das pessoas. Vão usar, por exemplo, um botijão de gás no local onde ele foi concebido para ser um escritório, não há possibilidade que seja feito aquilo. Certamente as pessoas ali estarão em risco. São locais muito perigosos, onde as regras contra incêndio não são seguidas e os riscos que a gente tem de incêndios são muito grandes. O engenheiro especialista em planejamento urbano, Alex Abico, ressalta outros fatores que favorecem problemas estruturais e elétricos nesses prédios antigos, que têm sido transformados em moradia. Eles estão totalmente deteriorados, eles estão desatualizados, porque à época, você nem era nascida, mas o volume de aparelhos domésticos que você tinha nas residências, não existia micro-ondas, né? Não existia esses chuveiros elétricos que consomem uma quantidade absurda de energia, né? Então, é lógico que eles estão totalmente desatualizados. E eu estou falando não só dos edifícios ilegais ou ocupados de maneira... edifícios que foram invadidos. Mesmo nos edifícios, vamos dizer, regulares, né, essa questão também tem que ser verificada com muito cuidado. É só dar uma volta pelo centro da cidade para encontrar na mesma rua algumas das 70 moradias improvisadas da região. Na Avenida São João, o antigo hotel municipal já abrigou quase 170 famílias, enquanto o prédio do antigo Hotel Colômbia, localizado na mesma avenida, tem 6 andares, abriga 77 famílias e é ocupado desde 2010. Assim como na maioria das ocupações, a água e a luz não são regularizadas, uma vez que a prefeitura não atende pedidos de ligações regulares para esses locais. Para custear serviços e reformas, os moradores pagam uma contribuição de R$ 150, um valor definido durante assembleias entre os inquilinos. Parte do valor é destinada também ao pagamento da taxa de vistoria feita pelos bombeiros, cobrada de acordo com o tamanho do imóvel. Mas o capitão Palumbo explica que essa fiscalização só pode ser realizada quando solicitada pelo Ministério Público. O Corpo de Bombeiros ele só verifica uma condição de segurança contra incêndio em edificações quando há o pedido ao Corpo de Bombeiros. Nós não temos o poder de fiscalização de chegar num determinado local e verificar in loco aquilo que acontece ali na edificação. Ou eu faço isso motivado por uma decisão judicial, um pedido do Ministério Público, onde o Corpo de Bombeiros possa entrar com uma ordem judicial. Senão, nós não podemos fazer nada. O problema é quando os riscos do local são apontados durante vistorias, mas as medidas necessárias não são efetivadas pelos responsáveis a tempo de evitar uma tragédia. Você acompanhou um pouco sobre o que dizem os especialistas em segurança. Agora o Realidade vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai saber o que a lei fala sobre invasões a esses prédios ociosos.